A gente tem que começar. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Que Maria Santíssima nos envolva no seu carinho e no seu amor de mãe. Eu sou a melhor amiga da Virgem. Mas hoje nós vamos estudar sobre a desencarnação na família. Nós ainda estamos vivendo as consequências da pandemia, né, que não vão acabar de um dia para o outro, porque na verdade, de uma maneira ou de outra, a pandemia produziu mudança na vida de todos nós. Tem gente que ficou muito doente, que ficou entre a vida e a morte, tem gente que perdeu um familiar, tem gente que perdeu mais de um ente querido, né? E de uma forma ou de outra, nós sempre estamos, então, lidando com a dor da perda dos nossos entes queridos. Mas a grande questão é, qual seria, então, a postura, a atitude de um cristão, porque ser espírita é ser cristão, diante da desencarnação dos entes queridos. Olha, a gente não sente dor? O espírita não sente a separação dos entes queridos? Sente. Muito. Eu convivo com gente que já perdeu ente querido, espírita, chega para mim cheio de equilíbrio e fala, está doendo muito. E é assim que acontece, né? Então, a dor é maior quando o ente querido não está doente, quando a pessoa morre aparentemente de forma inesperada. A dor é maior. Mas, na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus, como nos ensina Ivone Pereira no livro Recordações da Mediunidade, nós encontramos resposta para todos os nossos problemas. Dentro daquela metodologia, daquele critério de ensino do Mestre Jesus, que no seu Evangelho, o seu Evangelho nos consola, nos conforta e nos adverte. Tudo junto, não é? E eu vou começar então a nossa reflexão com uma história que se chama O Sonho de Rafaela. É uma história que foi retirada do livro Ressurreição e Vida, autora Leon Tolstói. Um livro maravilhoso de autoria, de psicografia de Ivone Pereira. Eu falo que um dia ainda vou transformar todas essas histórias em palestra para nós. Mas ainda não foi permitido não, porque não é eu que escolho os temas. Mas veja bem, não é eu sozinho que escolho não. Então veja bem. O autor Leon Tolstói foi visitar uma aldeia de camponeses numa região da Itália. E ele chegou de manhãzinha e ouvia Rafaela dizer para as suas amigas, também camponesas, muito pobres, muito humildes, sobre um sonho magnífico que ela teve à noite e do qual ela acordou maravilhada, encantada, renovada moralmente, espiritualmente. Ela sonhou com a sua filha Ada, que havia desencarnado aos 3 anos de idade, né? Então, ela foi levada num lugar onde as crianças fariam uma apresentação musical. E ela então estava esperando e de repente começou a apresentação. As crianças entraram então, lindas, trajadas suavemente, né? E cantando como se
fossem anjos, né? E como se estivessem homenageando a mãe de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E a Rafaela procurou, analisou cada um daqueles rostinhos, cada uma daquelas crianças, e não viu a sua pequena Ada. E ela foi ficando nervosa, ansiosa, triste. Mas por que minha filha não está cantando aqui? Quando a apresentação estava quase terminando, chega a Ada com o vestido todo molhado, todo encharcado. As crianças tinham uma aparência de anjo. Espíritos não têm asas. Isso é uma representação conforme a plateia que estava assistindo. Naturalmente, geralmente, espírito não tem asa não, vocês entenderam? E as asas aqui agora significam a pureza das crianças, em aparência, porque nós sabemos que a criança não é espírito puro. É só o corpinho que é pequeno. O espírito é milenar, tá certo? Muito bem. E ela chegou até as asas, estava tudo encharcado, né? E a mãe dela falou, mas minha filha, como você chegou atrasada numa apresentação tão linda e tão bela? Era tão lindo, tão belo, que enquanto as crianças estavam apresentando, todo o ambiente ficou suavemente iluminado, suavemente energizado, com energias maravilhosas, e caíam pétalas de rosas suavíssimas sobre a plateia. Já pensaram que coisa maravilhosa? A gente num lugar desse, a gente nem querer acordar. É por isso que os espíritos deixam a gente lembrar só umas coisinhas um pouquinho, porque lembrar demais vai querer acordar, vai dar trabalho, né? Bom, e ela falou, mas minha filha, por que o seu vestido está todo molhado, tão encharcado? Por que você não está tão bem arrumada quanto as outras crianças? Oh, mamãe, e você não sabe por quê? Ela falou, não, são as suas lágrimas, mamãe. Você chora tanto porque eu parti. Você reclama tanto. Você se revolta contra o próprio Deus. Isso, mamãe, me causa um sofrimento tão grande, mamãe. E eu raramente consigo viver as alegrias que existem nesse lugar onde eu vivo. E conversou com a mãe. E fez a mãe prometer que não mais adotaria aquele tipo de comportamento. E no outro dia, Rafaela relatava os sonhos às suas amigas, tão necessitadas de esperança quanto ela. E Rafaela acordou renovada. A morte da menina, ocorrida algum tempo antes, não era mais motivo de tristeza. Rafaela acordou com a necessidade de cumprir o compromisso, a promessa que ela fez para a menina, de não mais chorar. O choro, quando a gente perde um ente querido, é permitido, a gente pode chorar. Maria chorou quando Jesus morreu na cruz. Ela chorou. Maria sofreu muito, muito mesmo. Conforme nos ensina o capítulo 30 do livro Boa Nova, que vai contar a história de Maria e de Jesus, né? E então, quando morre um ente querido, a gente pode chorar, mas procurando compreender e pedindo a Deus, pedindo a Jesus a compreensão de que nos falta. A vida é breve e passageira aqui na terra. A verdadeira vida é a vida espiritual.
Enquanto nós estamos encarnados na Terra, é como se a gente vivesse em cativeiro. Tem 2 itens que eu vou recomendar a leitura para os irmãos e que estão no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e um tem o título Perda de entes queridos, perda de seres amados, e o outro, se fosse um homem de bem, teria morrido. Porque quando morre uma pessoa, que a pessoa não é boa, quer dizer, bom ninguém é, bom é só Deus. Já dizia Jesus, é o moço rico, não é verdade? Pois muito bem, todos nós temos defeito, mas se morre alguém que teve uma situação constrangedora na vida, que não era considerado uma boa pessoa, a gente fala assim, morreu tarde, né? A gente fala assim, demorou para ir. Se um homem mau escapa de um problema, de um naufrágio, de uma inundação, igual a gente está vivendo, de uma situação difícil, a gente fala assim, se fosse um homem de bem, teria morrido. E os Espíritos nos advertem, nesses itens que eu acabei de relacionar, que estão no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que conhecimento temos nós dos desígnios supremos quando a gente julga assim? Porque quando a gente demonstra o desejo de que uma pessoa boa não morra, de que uma pessoa boa tenha uma vida muito longa, isto significa que nós desejamos que um prisioneiro, tendo pago a sua pena, continue na prisão. Porque a Terra é uma escola bendita do Pai, onde nós comparecemos para estudar, para adquirir valores morais, valores espirituais. Enquanto a gente está aqui, a gente é considerado prisioneiro. A gente não pode sair daqui no plano espiritual quando a gente quiser. A gente não pode ir a mundos superiores, onde a vida é mais adiantada, mais bela e mais feliz do que a Terra, conforme nos ensina o livro Cartas de uma Morta, onde Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, vai falar através da mediunidade de Chico sobre os vários mundos habitados que existem além da Terra. Então a gente não pode sair, a gente é prisioneiro. Ora, chegou a hora de retornar, a pessoa retorna, nós vamos chorar, nós não vamos aceitar? Quando um que é mau continua vivendo, isso pode ser, então, considerado do ponto de vista de que Deus dá àquele que ainda não é tão evoluído, ainda não é tão bom, né, a oportunidade de aprender mais, de viver mais, de adquirir novas informações sobre a grandeza da vida, sobre a existência de Deus, sobre como Deus, nosso Criador e Pai, dirige e governa todos os nossos destinos e o universo inteiro. Aquele que não é bom precisa ficar mais na penitenciária, sentir os rigores da vida na Terra, porque somente pelo fato de nós estarmos então reencarnados na Terra, isso significa que a vida é cheia de sofrimento, as adversidades, os problemas que existem aqui, todos necessários à nossa evolução espiritual. E lembramos que ninguém sofre para sempre. Não há sofrimento eterno. Eterna realmente é só a felicidade. Mas como assim? Os espíritos puros, conforme nos ensina então o livro Obras Póstumas, eles são plenamente felizes. Sabe por quê? Porque eles aprenderam tudo. Não tem consciência pesada,
não tem passado tenebroso para esquecer, às vezes não tem depressão, tem problemas vários da alma, porque esquece, mas aquela condição, aquela mácula que existe na nossa alma, nos causa tristeza, nos faz nos sentir indignos, muitas vezes não é isso que acontece com a gente, em determinados momentos. Bom, então, os espíritos puros não têm mais isso, já aprenderam tudo, são plenamente felizes. A única ocupação dos espíritos puros é colaborar com o Pai, como co-criadores do universo, no universo. Assim como Jesus é co-criador da Terra, por determinação divina. Jesus abraçou esse planeta desde quando ele estava no projeto, quando planejou ser criada a Terra. Jesus já foi escolhido o governador da Terra. Jesus não é governador só da Terra, não. Dizem que é de todo o sistema solar, né? Então, dizem que é governador de Capela, de Vênus. E eu vou parar por aqui que eu estou aprendendo um pouco devagar sobre isso, que é muita lição. São muitas emoções, não é? Então, vamos pensar mais um pouco sobre a desencarnação dos entes queridos, a desencarnação na família. Quando a gente fica naquele choro, naquele desespero, a gente quer que Deus tome uma atitude para beneficiar só a gente, só o coração da gente, né? Uai, então nós não estamos respeitando a lei de Deus. A gente precisa aprender a respeitar a lei de Deus. Desde quando o universo foi criado, as famílias perdem os seus entes queridos. A pessoa reencarna, já com aquela certeza, desde criança pequenininha, que ela vai desencarnar um dia. Nós estamos todos juntos aqui, mas a nossa desencarnação é um fato certo. Então vamos viver bem, para quando essa hora chegar, a gente não ter necessidade de sofrer tanto. Nem com a nossa própria desencarnação, nem com a desencarnação do ente querido. Nossa, já? Vixe, passa, meu Deus! Agora eu vou contar uma história que está no livro Os Mensageiros, no capítulo 26, que se chama Ouvindo Servidores. Essa história se passa num posto de socorro ligado a nosso lar, que é então dirigido pelo senhor Alfredo e pela nobre Ismália, que é a esposa de Alfredo, por acontecimentos ocorridos entre eles, né, durante o casamento, e que fez Ismália sofrer muito injustamente. Ismália reside numa colônia superior e vem durante um tempo muito curto passar o dia com o Alfredo e auxiliá-lo na administração, não sei se é Campo da Paz que chama, na administração desse posto-socorro. E André Luiz, junto com Aniceto, passou uma temporadinha pequena lá. E ele foi assistir uma reunião, uma noite em Campo da Paz, onde o senhor Alfredo falava com os servidores, com os trabalhadores de Campo da Paz, que, na verdade, eram também pacientes. É igual no movimento espírita. Na verdade, todos nós somos pacientes na casa espírita. Quem é o médico? Jesus. Todos nós somos pacientes, inclusive a maioria dos nossos benfeitores, com todo respeito, porque isso está nas obras, né? Muito bem. Então, chegou o senhor, deixa eu ver aqui, como é que eu não dou ele? Chegou, não vou contar o nome dele não. Chegou o senhor e perguntou para ele, com toda a cerimônia, querendo saber notícias, querendo abrir o coração,
mas o respeito que tinha por Alfredo era muito grande. Então ele chegou rodeando. Então, os mensageiros já trouxeram as notícias da minha família? Já. Já trouxeram as notícias, né? E já trouxeram as notícias e sua esposa continua doente, desorientada, desanimada, devido ao seu retorno para o plano espiritual, assim como os rapazes, seus filhos. Todos eles continuam queixosos, tristes, né? E ele conversando com Alfredo, naquele equilíbrio, naquele esforço para parecer seguro, cheio de respeito, mas as lágrimas quase caindo, né? E então, aí ele já era bem velhinho, Afonso o nome dele. Aí ele perguntou, falou da tristeza dele, ele falou, eu sei que o meu lugar agora é aqui. E depois que o Senhor me deu o trabalho, eu tenho encontrado mais facilidade para eu trabalhar, para eu me equilibrar aqui, para eu organizar a minha mente. A luta do espírito quando desencarna é imensa. Ele sente saudade da sua casa, ele sente saudade dos entes queridos, ele tem dificuldades imensas para se readaptar à vida espiritual, para viver nas colônias espirituais, para ser admitido em hospitais, em escolas do plano espiritual, tem que se submeter à disciplina. Não pode vir na sua casa na terra a hora que quer, não, né? Bom, e ele falou assim, eu sei que os meus deveres é aqui. Entretanto, eu gostaria tanto de ter a oportunidade de ir à terra, perto da nossa casa, tem então um centro espírita, te dou trabalho. Perto da nossa casa tem então um centro espírita, e eu penso que não seria difícil eu dirigir uma palavrinha com eles, através de algum médium, por pouco tempo que fosse, sabe, seu Alfredo? E o Alfredo, olha, Afonso, você precisa tomar cuidado, para não desorganizar a mente outra vez, toma cuidado, pensa na sua segurança, na sua própria necessidade de esforço e de dedicação aos seus tratamentos, às novas atividades que você possui, né? Então, ele falou que embora ele reconhecesse que as orientações eram sérias, eram verdadeiras, eram amigas, na verdade, ele sentia tanta falta da família dele, tanta falta da esposa, dos filhos, que à noite, quando ele ia fazer as orações para o repouso, só o espírito que está nessa condição de doente que repousa assim à noite. Espíritos que já estão habituados ao trabalho, o repouso se faz através de um passeio ao campo, uma meditação, uma prece, às vezes assiste, porque eles têm vida social, assiste uma apresentação musical, música elevada, né, gente? Uma palestra, tudo isso é refazimento para o espírito que já acordou para as maiores necessidades da vida. Não sei nem se necessidade deu certo que não. Bom, e ele falou assim, mas acontece que quando eu vou orar, quando eu me concentro nas orações, eu sinto a tristeza deles, eu sinto o chamado deles, eu tenho que fazer um esforço imenso para eu dormir de noite, eu durmo mal. Então, eu queria perguntar para o senhor se seria muito difícil os mensageiros que vão daqui para a terra e voltam de lá para cá, me conduzir, me levar para eu visitar a minha família. E o Afonso e o Alfredo também, com muito cuidado, com muita fraternidade, sem julgar, sem condenar a dor do Afonso. Falou, não seria difícil não.
eles poderiam levá-lo. Mas acontece, Afonso, que eu ainda não te sinto plenamente seguro e habilitado em termos de equilíbrio para fazer uma viagem desse porte, porque isso mexeria muito com as suas emoções. Afonso, há algum tempo atrás, os mensageiros da nossa instituição levaram à terra 2 companheiros nossos para visitar os seus lares, rever os filhos e as viúvas. Eles tiraram 1 semana de férias. Quando eles chegaram nos seus lares, eles encontraram então um ambiente de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanto desequilíbrio, que terminada a semana, vencido o prazo em que eles deveriam se apresentar para reassumir as suas tarefas, eles não conseguiram sair dos seus lares. Foram atraídos como um inseto que é preso ao visgo. O visgo é tipo resina, né? De planta que prende a pessoa, que prende inseto, né? Bom, que eles ainda não puderam voltar. Eu não sei nem quando, Afonso, eles retornarão ao trabalho, eles retornarão à nossa instituição. E quando o Alfredo ia falando, o Afonso foi ficando assustado e de olho arregalado, apavorado. Quando ele terminou, ele falou: o senhor tem razão, desisto do pedido. Então, a luta do espírito no plano espiritual é muito grande. É uma luta, às vezes, muito maior do que a da família dele para aceitar o seu desencarne e a sua volta ao plano espiritual. Então, quem perdeu o seu ente querido, seja na pandemia, seja em qualquer situação da vida, seja há poucos dias, seja há muitos anos, e ainda não conseguiu se reequilibrar, busque no Evangelho de Jesus a força que lhe falta para assumir os seus deveres perante a vida, com fé, com garra, com coragem de viver e de alegria. Conforme nos ensina o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo: pedi e obtereis. Do que a gente pede? A força para superar as dificuldades, a força para vencer a dor da perda dos entes queridos. A força nos é dada, mas a fé é raciocinada, se baseia no uso do conhecimento. Vamos deixar de colocar junto à desencarnação dos entes queridos essa nota de tristeza. Vamos cuidar do equilíbrio mental, buscar situações junto à família, junto aos entes queridos, de mais alegria, de conversa, de convívio social saudável. Vamos viver o que eu aprendi na Federação Espírita Brasileira. Quando eu fiz mestrado em Brasília, eu trabalhei na FEB. Eu fui obrigada lá, acolhida lá. A minha amiga Mariana diz que ainda está lá trabalhando, recebi notícia dela. Falava, o que eu vou falar agora é de trabalho incessante no bem. Mas não é para trabalhar de cabeça baixa, não. Espírita sofre mesmo igual todo mundo, mas tem que sofrer com alegria. Não é de cabeça baixa, como se estivesse morrendo. Para enfrentar as dificuldades, fazendo bem, auxiliando, esquecendo a própria dor, para cuidar daquele que sofre mais. A prática da caridade moral, da caridade material, o serviço incessante no bem, o esforço para se curar, o esforço para aceitar a vontade de Deus, produz resultados belíssimos, onde a semente frutifica na proporção mesmo de 100 por 1. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Que assim seja. Eu agradeço